Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Adriles? Tudo bom nada. O dia tá terrível, esse governo desastroso. A gente faz do mau dia a premissa para fazer um destino melhor para a nação. Eu queria receber vocês. Tudo bom, Gesiane? Olá, bom dia. Comigo tá tudo bem, embora... Mentira, você tava com enxaqueca. Eu sou uma atriz, Adriles. Igual a câmera, eu tô bem. A gente finge. A gente finge que tá tudo bem. Queria dar bom dia a todos, mas a Uafá está presa no trânsito. Não tá presa Tá vendo? Eu no falo presídio. que o bom dia não é tão bom assim, mas a gente Ela vai está melhorar presa no seu trânsito. dia. Isso, A a gente Uafá vai melhorar vai o seu dia. A Uafá tá chegando. A gente faz igual uma catarse expiatória de uma obra de arte. A gente pega o pior da natureza humana, Olha da só. condição humana, da sociedade e transforma isso em algo bom. Meus amores, queria receber a audiência que está conosco. Ontem a gente ficou muito feliz. A gente bateu 1.200 pessoas. Se a gente bater 1.500 hoje, o Adriles prometeu vai tirar a fazer- camisa. Exatamente, Tira a camisa. nude. E assim, conforme for Faça o show batendo de peitinho. as metas, o nude do Adriles vai aumentando, É uma né? peça a cada 500 pessoas. Isso, novas. exatamente. Eu tenho- Então, por favor, colaborem. eu tenho um pouco de que medo disso. hoje Pack do pezinho, Adriles- pack da calcinha. Da calcinha? Não, a calçona. quer dizer. Ah, tá bom então, Adriles. Olha, pessoal, Geisiane, Bom, esplendorosa, belo Você viu paletó de rosa. hoje Você eu já tá tô bem- magnífica. Embora hoje não seja quarta, às terças usamos rosa também. Você é vermelho pink, ô comunista. Ah, o vermelho vai ser amanhã. Amanhã eu venho fantasiada de comunista. Agora, eu queria, então, falar com todo mundo que está nos assistindo. Se vocês ainda não conhecem, no Instagram, o nosso arroba é Fio Diário, Fio_Diário. Nosso canal no YouTube, se você digitar Fio Diário, nos ajude a bater nossa meta da semana, hein? Qual que é a meta? 30 mil inscritos Ah, é? no YouTube. E olha... Já estamos em 25. E eu queria mandar uma fácil, estratégia. então. Fácil essa meta, hein? Você acha? Pouquinho. Tá bom. Olhem lá a concorrência, lá o programa do Sapatênis, a direita trans, e chamem as pessoas. Olha Suguem. só. A gente quer roubar a audiência. A gente não tem caráter. Eu queria também falar pro pessoal, hoje a pauta tá bombástica. Eu trouxe aqui vários temas para analisarmos, dissecarmos com essa visão aguda e ácida de Adriles Jorge, essa visão introspectiva, intelectual e transcendente de Geisiane, e a visão pragmática e Objetivo. objetiva de Uafá Kadri, Tá vendo? com algumas pitadas de humor negro. É racismo falar isso, não? Você já pensou? Vão te acusar de racismo. Humor obscuro. Eu não posso falar? Um humor Eu não posso que é falar humor negro. como que a Humor gente pardo. Como é que a gente coloca o humor negro sem ser racismo? Me fala o que é um humor branco. Não existe, né? Não existe, né? Não existe o humor branco. Entendi. É um humor opressor, o branco? Humor que não seja ofensivo, agressivo, incisivo, é sem graça. Ó, tô ouvindo aqui, ó. Humor sempre ofende algo ou alguém. Tem Não adianta. boatos aqui no nosso chat, ainda recebendo pessoal, que o Fio Diário, o outro programa desativou o chat. Pra não falar ainda do Fio Diário. Será? É verdade isso, pessoal? Confirmem. Será que é verdade? Confirmem isso Ou pra é- nós, porque então quer dizer que Caramba, tá no primeiro movimentando. dia, sim, No a gente primeiro já dia. conseguiu isso. Que legal, hein? Triste, gente. Ó, O a chat gente... é o termômetro do gosto do público. Enfim. Tá. Então, vamos lá, né? Vamos Vamos colocar lá, a primeira vamos lá. pauta. Eu espelhei o meu... A gente tá aqui, né? Começando. Ontem foi o piloto. Ainda vai ter entrevistado, vai ter debatedor aqui. Vamos chamar, vez ou outra, ou talvez todos os dias, um esquerdista pra bater? Ah, varia, né? Bater bola. Esquerdista já tá todo dia na mídia. A gente Vamos- chama de vamos vez em começar a quando. direita antes e aí depois Um a direita gente... trans, um direita fake, um radical A de gente centro, um mescla. esquerdista, Isso. Um liberaloide. um com- invasor do Tá. MST. Isso. Vem tudo. Tá bom. Eu acho. E aqui não precisa acho invadir, não, tá? A gente recebe complacentemente. Olha Tá só. bom, Lúcio? Aí tá, agora eu tô vendo que tem um reflexo na minha cara aqui, mas acho que a qualquer momento a gente consegue. É o sol, É né? a luz divina que abate você. Tá, a gente vai resolver estúdio, vai resolver um monte de coisa ainda. Vai, Marquinhos, enfia a Tenham pauta aí. paciência, vamos lá. A primeira pauta, meus queridos, é do MST. Vocês viram que o MST, ele anunciou, marcou uma coletiva de imprensa para hoje, para anunciar invasões de terras. Ele marcou para terça-feira, 11 de abril, uma coletiva em Brasília para anunciar essas novas invasões de terras pelo país, meu caro Adriles Jorge. É a 26ª, eu adoro como esquerdista dar nome para evento. 26ª Jornada Nacional de Jornada. Lutas Olha, de luta. em defesa da reforma agrária, que marca os
Agora, sempre tem uma pitada de sentimento, uma pitada de injustiça social e de opressão. Contando os 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Meu Deus. Aí você é um estudante de... Você é um estudante universitário ou você é um estudante de ensino médio, você não sabe o que foi o massacre. Eldorado de Foi em Carajás. 96, né? Nem tava viva a galera que... Foi 17 de abril de existiu. 96. Só que seu professor de história fala, e ele é uma figura carismática, ele é uma figura legal, e você confia, né? Porque que você está na sala de aula, você é um aluno do ensino médio, a tendência não é confiar no que o professor fala. Claro, você é uma criança, você é uma tábula rasa. Então, Você vai aí assimilando eu aqui. queria que você, Adriles, começasse então falando sobre este tópico, partindo dessa grande manchete de hoje sobre o anúncio do MST. Você tem alguma... Não, você é a mesma coisa que um estuprador, um sequestrador, um assassino dizer, eu vou fazer exatamente uma conferência para a imprensa para dizer quais os crimes que eu vou cometer. A gente tem que ter em mente uma coisa muito clara. Invasão de propriedade privada é crime. O princípio de propriedade privada começa com o quê? Por que eu falei estuprador aqui? Começa com a noção do próprio corpo. O meu corpo, as minhas regras. Sabe esse princípio da esquerda? É uma propriedade privada. O seu corpo, o seu livro, as suas ideias, a sua casa, a sua empresa, a sua horta, a sua fazenda que você cultiva para dar, para fazer com que as pessoas comam, se alimentem, é uma propriedade privada sua que tem uma função social de beneficiar as outras pessoas pelas quais você também lucra, ou seja, todo mundo ganha nesse princípio capitalismo, de capitalismo da propriedade privada. Você cria algo, você cultiva algo para que os outros possam se beneficiar do seu cultivo, da sua criação. Então, quando a esquerda demoniza a propriedade privada, despreza a propriedade privada, ela está desprezando exatamente a sua liberdade de cultivar o seu próprio trabalho. E assim, é uma tradição da esquerda sempre demonizar a propriedade privada. A gente tem exatamente o Lewandowski, o ministro do STF, que agora está se aposentando, que vai numa conferência com o MST. A gente tem o Zé Rainha, que acabou de ser preso, que comprovadamente achaca, faz extorsão de pessoas, de donos de terra, falou, se você não der tanto de dinheiro pra gente, a gente vai invadir a sua terra. Ou seja, existe uma complacência em relação ao crime, como se fosse um Guilherme Boulos, que é o cara mais votado do país, o deputado hoje mais votado do país, uma espécie de Robin Hood, que invade casas, invade terras. Ou seja, e a gente tem um princípio de inversão esquizofrênica da realidade, que a gente tem que perceber o seguinte, eles querem reforma agrária? Querem distribuição de terra? Olha, o Bolsonaro, na sua última gestão, primeira e última gestão, ele distribuiu 400 mil títulos de terra no país. Nenhum outro governo distribuiu tantos. E o MST era contra. Organizado, o MST era contra. O MST quer invadir, ele quer criminalizar o agronegócio, e aí você tem o encontro perfeito entre um movimento criminoso que é absorvido para a esquerda progressista e um governo de esquerda progressista que eventualmente toda a cúpula também já foi para a cadeia. Ou seja, você é complacente com o crime. As invasões já estouraram o número, tiveram mais invasões só nesses primeiros 3 meses do que todos os últimos 8 anos. Ou seja, existe uma complacência burocrática do Estado governado pelo PT, com uma instituição criminosa que é o MST, que vive de invadir propriedade privada. Aí você tem uma crônica de um crime anunciado. O cara vai fazer uma conferência, o STED vai fazer uma conferência, vamos invadir terras por todos o país. Uns falam assim, não, mas não é propriedade produtiva, não tem função social. Ora, quem decide isso seria o Estado. Mas você tem um Estado que é complacente com uma instituição criminosa, quem que vai decidir? Então você, proprietário de terra, tenha medo. Você que fez o L, você que foi isento, você que falou que não ia mudar nada na estrutura do país, tenha medo. Você tem uma instituição criminosa aliada a um governo que é leniente, complacente com o crime, e um governo de pessoas que, por crimes aferidos, estiveram na cadeia até ontem e estão no poder hoje. Olha só, tudo bem, Wafá? Tudo, bom dia, pessoal. A Desculpa o atraso. A Wafá atrasou porque ela pegou a gripe do atraso. Adriles de ontem. O Adriles, ele passou para Adriles.
Ele não entendeu A gente que tem é que real. dividir a os gripe vírus e dele. os afetos. Olha só, eu quero passar então a bola para a Geisiane no seguinte sentido. Muita gente se pergunta sobre, poxa, está na Constituição, função social da propriedade, que diabos é isso? Porque a propriedade está lá e ao mesmo tempo existe essa vírgula e relativização, né? Desde que cumprida a sua função social. Que diabos é isso, Geisiane? O que é a função social da propriedade? E você acha que é um pretexto relativista para Uma invasão. um invasor? Bom. E se for um pretexto para um ativista, para um invasor, para um humilhante, para um bandido, a Constituição abraçou isso? Há muito tempo. Bom dia a todos, de novo. Todes. Todes. As todes, Nescais, Nesquiks, ovo maltines, enfim, da forma aí como se identifica. Primeira coisa que, quando eu li essa manchete, eu não acreditei. O cara fez uma coletiva de imprensa para anunciar que vai invadir terra. Não é possível que isso aconteça em outro lugar do país, do planeta, mas é possível, né? O pior é que é No Brasil, possível. O cara fez uma coletiva de imprensa. O MST nada mais é do que um movimento terrorista. Sim. É isso que é o MST, um movimento terrorista muito bem articulado, muito bem organizado, que está há anos tocando o terror no Brasil. E com a gestão atual, ele se sente livre para fazer isso. Ele tem um aval para ser terrorista, ou seja, a gente tem um governo federal que endossa, que apoia, que estrutura um movimento terrorista dentro do nosso país. E as pessoas chamam isso de justiça social. Mas que justiça social é essa? O que Marco Antônio e que o Adriles muito bem colocou, quem é que define o que é produtivo? É um conceito totalmente aberto. E é o que acontece, é uma tendência que vem acontecendo na nossa justiça. Vou dar um exemplo aqui com as feministas. Agora a gente tem lá a violência psicológica. O que é uma violência psicológica? Eu posso dar um grito aqui Não gosto com de você. o Afá e dizer, não gosto de você. O Afá, você chegou atrasada, não gosto de você. E ela pode se Atrasada. sentir... Por isso, tudo bem. E ela pode se sentir psicologicamente violentada. É a mesma coisa uma a invasão. justiça social. E aí a verdade é que quem determina esse conceito é o establishment. Isso. São os progressistas. Você aí que não tá sabendo o que é o establishment. É o ofendido. São os progressistas que dominam todo o conceito e que, na verdade, eles não têm conceito, porque eles são relativistas, eles não acreditam que a verdade é uma realidade material objetiva, eles não acreditam que isso daqui é uma garrafa de água. Aí começa um problema, porque se o cara não tem um padrão, uma métrica muito bem estabelecida do que é justiça, primeiro, porque as pessoas sequer sabem isso, e o que é justiça social, você tem o MST anunciando que vai fazer o terrorismo. E eu peguei aqui algumas informações sobre o MST, porque eles têm toda essa linguagem popular, né? A esquerda, ela sabe se transvestir muito bem de pobre. Eles fazem o famoso cospobre, que é o cosplay de pobre. Mas o coordenador do MST estava fazendo um tour pela Europa. Olha que coisa fofa, que coisa deliciosa. No dia 4 de abril... saiu uma matéria na Revista Oeste em que o coordenador nacional do MST, o nome dele é João Paulo Rodrigues, ele estava fazendo um tour pela Europa, debatendo a justiça social também lá na Europa. Inclusive, as pessoas indagaram, né, com que dinheiro isso foi feito, quem custeou essa viagem. E durante a viagem, ele visitou o túmulo, sabe de quem? Karl Marx. Marxinho. Nosso amigo Marx, ele visitou e falou que Carlos Marx. ele era ele era um grande amigo, um parceiro, um companheiro e tal. E aí, eu tô falando tudo isso para chegar num livro chamado Manifesto Comunista, que foi lançado, foi publicado, essa desgraça, em 1848. E lá ele tem 10 pontos, e um dos pontos, assim, os pontos são absurdos. Você vai lendo os pontos, você vai tendo o desejo de morrer. E um dos pontos está escrito que tem que expropriar as propriedades privadas. Então você
que tem ali o seu apartamento, sabe o comunistinha da Federal? Ele acha que é errado você ter o seu apartamento, aquele apartamento que você parcelou em 1000 vezes sem juros, no financiamento, aquele financiamento gostoso de 30 anos, então, ele acha que você não tem o direito de ter a tua propriedade O Marx privada. não obrigou ninguém Não, mas no calma apartamento. lá, é ele só a acha família isso, dele. mas ele provavelmente mora em Mas um é apartamento. aí que começa. Viveu Então, é aqui que sustentado começa. pelo Engels, que era um burguês Exatamente. riquinho lá na Que é pra Inglaterra, chegar financiado, no e ninguém invadiu ele. Exato, o segundo ponto, que é primeiro isso, né? Então ele quer isso. Mas ao mesmo tempo, pessoas como aí o João Paulo Rodrigues está fazendo tour na Europa, tem com certeza ali as suas propriedades privadas e são sempre financiados por alguém. Porque, entendam, não existe uma forma de se viver sem ser trabalhando e produzindo. Se você está fazendo isso, se você está vivendo sem ser trabalhando e produzindo, significa que alguém está fazendo isso no seu lugar para te bancar. É impossível você simplesmente viver aqui, ó, uhul, justiça social, vamos ser aqui todos iguais e tal. Não existe essa possibilidade, é impossível. Então, significa que alguém está custeando toda essa esquerda que é uma elite, Agora, que era esse o meu ponto. A esquerda, ela faz o cos pobre, usa as palavras bonitas de justiça social, que ninguém pode questionar, que ninguém pode levar o debate, porque imediatamente somos taxados das piores coisas que existem no universo. Então eles fazem esse monopólio das palavras bonitas também, né? E quando você questiona, quando você vai estudar, quando você vai pesquisar, quando você vai ver, os caras são uma elite financeira e uma elite intelectual. Chega na periferia e fala que você quer expropriar a propriedade privada de alguém, pra você ver lá o que você ouve. É absurdo isso, é ridículo. Então, justiça social Vou morar para no seu quem? barraco. Para quem? Agora, e só pra finalizar o meu ponto... Sim, senhora. Essa história ainda do MST e das terras produtivas, Sim. né? No dia 28 de fevereiro, também pela Oeste, saiu uma matéria, 28 de fevereiro desse ano, de que o MST ele invadiu 3 propriedades produtivas lá na Bahia. O terreno pertence a uma empresa chamada Suzano. Essa empresa, ela emprega... Vamos lá, ó. Ela gerou aproximadamente 7 mil empregos diretos, mais de 20 mil postos de trabalho indiretos. Os donos fizeram L, lembre-se. Pois é. E ela lucrou 5,44 bilhões de reais, tá? Então o MST tá dizendo que quer fazer justiça social, prejudicando uma terra que é produtiva, que gera no mínimo 7 mil empregos, 7 mil postos de empregos diretos. Então eu pergunto mais uma vez, é justiça social para quem? Eu vou aproveitar a toada da Geisiane, que deu uma bela de uma analisada, destrinchada no tema. Magna. Uma aula magna. Desculpa, gente, é que eu sou das aulas magnas. Mas eu adorei. Eu adorei porque você bateu em vários pontos. Desde a hipocrisia do militante, a hipocrisia do financiador, as loucuras das relativizações do esquerdista. Mas tem um ponto aí, minha cara Wafá. E eu queria que você abrisse seu coração com relação a isso. Muito se fala em latifúndio improdutivo. Aí essa molecada que nunca matou uma galinha, mas eu não matei galinha também. Eu mataria uma galinha pra comer. Matar. Eu mataria fácil uma galinha pra comer. Eu também. Nossa, Né? não, Mas é assim, triste. não. Eu queria estar com vocês. É Se triste. Arranca o precisasse comer a pescoço dela, ela galinha. continua O pulando. porco é mais triste. O porquinho é é mais mais triste. triste. O porquinho me lembra do Pig, o Baby, Não, sabe? como Como porco é assim? Ele afetivo. não nasce lá no Peppa supermercado Pig. numa bandejinha Ele não já nasce. cortado? Mas- O porco é afetivo. O meu ponto é o seguinte, né? Grita demais. Eles trazem aqui essa mobilização, luta e diversas atividades com atos políticos, ações de solidariedade, celebrações interreligiosas. E é interessante porque a gente teve a oportunidade de entrevistar o Pedro, que era do MST, e saiu. E era ameaçado de morte, Sim, inclusive, isso. por pessoas de Exatamente. dentro. Pedro Pôncio, acho que é o nome dele. Isso. Exatamente. Inclusive, ele não tá no Brasil. Ele saiu do Brasil. Fugido? Parece que ele tá, enfim, Sorte tá viajando. dele. Sorte dele. Mas a questão é a Dependendo seguinte, de onde Wafá. ele foi. Esse ponto do latifúndio improdutivo era trazido lá na época do Roberto Campos. E o Roberto Campos já batia nesse assunto, mostrando que, poxa, a agricultura... Familiar. Primeiro que é fictícia a informação que a agricultura familiar ela fornece a maior parte dos alimentos que a gente tem acesso de calma consumo. lá, Não, é Marco, deixa eu completamente. fazer E tem outra questão só. A agricultura familiar é uma coisa Então. Isso aí. e o que a gente está falando do MST é outra, porque eles falam que a maior parte dos alimentos orgânicos vem do MST. Também é falso.
É falso, Sim. é Sim. falso. Sim. Só que o discurso que a esquerda usa é esse, não de agricultura familiar. Não, mas eles falam também, se complementa, eles usam, eles falam também eles um usam o pouco de pretexto da agricultura agricultura familiar. Eles querem Mas aí desapropriar, a gente eles não demonizam pode- o agro pra fazer Exato. essa espécie de Agora, a gente não mas, pode mas, usar isso. mas o meu ponto é outro. Não, acho que a gente pode e deve, porque a agricultura familiar é utilizado pela esquerda pressupostos em de- contraposição aos grandes agricultores Exatamente, e agropecuaristas. exatamente. Mas a questão que eu queria colocar é outra. É um dos elementos que eles colocam pra demonizar, né? O Alisson agronegócio. Paulinelli concorreu ao Nobel da Paz porque a produção agrícola no Brasil saiu de uma produção que alimentava 250 milhões de pessoas em 1980 para 1,2 bilhão Bilhões, de pessoas certo. Pelo agora em 2020. Isso tudo com menos área ocupada, né? Então a tecnologia desenvolvida na época pela Embrapa, sob a liderança do Alisson Paulinelli, permitiu que a gente conseguisse aumentar a produção e diminuir o uso das áreas Exatamente. exploradas pelos empresários do campo. Ou seja, ainda é mentira o negócio do Por que- desmatamento, da Aí a minha desapropriação. provocação Ou para o seja, Afá. ainda Por tem que isso. que se sustenta uma bandeira que inclusive tem uma conotação de violência e de revolução no campo que nem a do MST? Sim. Porque o brasileiro não entendeu que a propriedade privada é nosso bem mais valioso. A gente não conseguiu entender isso. Falar em propriedade privada ainda no Brasil é um discurso que é totalmente vinculado à elite. Exato. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema seríssimo de que quanto mais elitista você for no seu discurso, no seu modo de viver, mais negativo você é visto. Então, é o que eu sempre falo, eu não acredito que o Brasil seja um país de esquerda. Eu não acredito que o Brasil inteiro apoie as ideias esquizofrênicas dessa esquerda militante, que a gente precisa lembrar que o MST é um grupo terrorista. E ponto final. Não existe outra discussão. Só que o que sustenta que eles tenham apoiadores e que cheguem pessoas até eles e que não enxerguem como um grupo terrorista, é esse discurso falso de que, não, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para ajudar o mais pobre, né? E é um discurso que o próprio Lula usa muito. O Lula, ele se ligou nisso lá atrás, quando ele estava em campanha ainda, onde ele não falou explicitamente sobre o aborto. E o que a gente vê hoje, eles já estão querendo revogar leis, eles já estão querendo abrir mais esse leque para que o aborto seja legalizado Ele aqui. falou, só uma correção, Não, ele falou ele falou que explicitamente ele era sobre o aborto, depois, aí no a final. justiça falou que ele não falou, aí ele desfalou. É Mas ele engraçado. desfalou. Por quê? Porque queriam proteger ele. que queria voto. Assim como legalização de drogas. Eles não falam sobre isso porque eles sabem que o Brasil é um país conservador. Só que ao mesmo tempo que o Brasil é um país conservador, ainda é um país onde muitas pessoas acreditam nesse poder e eficiência do Estado como a mãe provedora de tudo e de todos. Exato. Então, o MST usa disso. Porque o brasileiro ele não entendeu ainda que se ele quer defender a vida dele, ele precisa apoiar propriedade privada. Isso aí. É a primeira lei, assim, né? Principalmente E é para uma quem... influência do marxismo, né? Porque o marxismo, ele tem disso, do ressentimento, Mas é uma influência cultural. influência do marxismo que está inserida em escolas e Exato. universidades. Porque quando você vai para o campo e você vê a galera trabalhando lá, enfim... essa galera, às vezes, nem sabe o que é Marx. Entende? Mas então, é aí que tá a questão. Mas Eles a não galera sabem, mas sabe às o que vezes que é eles pobreza, o que que é reproduzem. Mas às injustiça vezes eles social reproduzem e esse desigualdade. pensamento do Só ressentimento. um segundo, se É falar ao um mesmo discurso tempo que ninguém pega, escuta. É um discurso que pega, mas se você Ah, quiser complementar... O discurso da esquerda é exatamente distorcer as coisas. Existe desigualdade social? Existe. Existe injustiça social? Existe. Mas você regula a injustiça social e a desigualdade social através do empreendedorismo e do cultivo a uma propriedade privada de uma pessoa que pode cultivar o seu trabalho, que é uma propriedade privada, escrever seu livro, ou cultivar a sua terra, ou fazer seu emprego, e cultivando o empreendedorismo, você cultiva a propriedade privada daquele que quer ascender. Você pode dar um título de terra, como os 400 mil títulos de terra dados à época da gestão Bolsonaro, e fazer com que a pessoa aprenda a cultivar a terra, em vez de querer invadir terra num país em que há o agro, que bem como bem disse o Marco Antônio, sustenta
1,2 bilhões de pessoas no mundo. Mas só para fechar esse raciocínio, desculpa, Adriles, a gente está muito preso agora nessa questão do campo e das pessoas invadindo o campo. Só que se a gente for nos prédios abandonados aqui no centro de São Paulo, a gente vê vários prédios ocupados com bandeiras do MST, com bandeiras de grupos feministas. Então, acho que essa discussão, ela não tá só no campo ou no interior. É porque você não viu, eu falei exatamente mais ou menos o que você falou, sobre propriedade privada, que é a base da que ela chegou atrasada. Chegou atrasada, né? Eu atrasei. E ainda comenta em cima do que você falou. Não, brincadeira. E aí, bases indelicadas. a questão de eu só fingi que... Eu falei que é propriedade privada, mas desde o seu próprio... Eu fingi Eu usei um argumento esquerdista. Meu corpo, minhas regras. A primeira propriedade privada é seu corpo. É seu corpo. Ou seja, é uma coisa inviolável. E aí, se você viola a propriedade privada de outra pessoa, e às vezes essa outra pessoa, ela vai lá e responde isso com violência, né? Com, sei lá, com tiro, com arma. Aí falam, viu? Estão nos matando. Não, mas aí a gente pode usar a frase deles também, que aquela do Paulo Freire, da violência, que não confunda a violência dos oprimidos com a do opressor. Mas aí eu queria voltar na pergunta do Marco para a Geisiane, falando sobre cumprir a função social. A maior justificativa deles estamos invadindo, estamos ocupando esse espaço porque esse espaço não cumpre uma função social. Se a gente for partir desse pressuposto, fiquem à vontade para invadir a casa do Lula aqui em Pinheiros, que é uma casa gigantesca e não tem ninguém usando, ele não tá lá. 2.000 metros então quadrados. vão lá, porque é uma casa gigantesca que não está cumprindo a função social de uma casa. Não, mas assim, então eu acho engraçado isso, que eles não invadem, né, as casas do Lula, os terrenos do Lula. A propriedade privada de esquerdista é sagrada. Exato, aí é sagrado, isso, aí a gente não toca. E outra coisa que é importante, quando a gente fala em esbulho possessório, quando a gente fala em violência, a expressão... Esbulho possessório. Traduza. Por favor. É a expressão jurídica que define exatamente você tentar tomar a posse de uma propriedade por meio de violência. E daí você pode... A legislação permite o desforço imediato e necessário do proprietário para proteger e preservar a rigidez da sua propriedade. Então, é normal... Você dá um tiro no invasor, Exato. agir de violência. É óbvio. É óbvio. Invasor. Agora, invade alguém a sua casa, se você tiver uma arma, você faz o quê? Você pode se defender. Agora, esse é o ponto. Quando você se defende, e o que o Alfa falou está correto, você vira... e eu vou falar uma coisa muito engraçada. Eu trabalhei uma época na Secretaria do Meio Ambiente. Foi a pior função que eu já exerci na minha vida. Não vou falar de quem eu era assessor. Não, também fácil. A vida a gente aprende, né? Você era vegano? Não era vegano. Mas eu aproveitei a oportunidade porque eu fui convidado na época pelo Bruno Covas para trabalhar como assessor dele. E eu participava de umas audiências e reuniões que eram surreais, de você ter propriedades que eram invadidas e quando você tinha a reintegração de posse concedida pela justiça e chegava o trator para tirar as casas que foram improvisadas naquela região, naquele local, junto com o trator, sabe quem chegava? O jornalista. É óbvio. E na frente do trator, sabe quem ficava? Uma senhora numa cadeira de rodas com um bebê no colo. Meu Deus. E o jornalista, as fotos... Mas essa é a narrativa. As fotos eram essas. Da senhora na cadeira de rodas. Essa é a narrativa o jornalista, ele pegava o ângulo certo, onde a senhora ficava apequenada perto do trator. E claro, não era só o trator, né? Eram as forças policiais para fazer cumprir uma decisão judicial de um processo que tinha sido já anos instaurado e debatido. Enfim. Mas enfim, tudo isso para falar que faz o Hélio, Wafá? Não, mas... O que eu faço? Eu sou proprietário rural, eu sou... Essa imagem que você montou agora e falou que eles colocam a senhora e tal, e chegam aqueles jornalistas, aí vira tudo um drama, me lembra muito um fotógrafo que eu admiro da Segunda Guerra Mundial, Robert Capa. Ele montava os cenários para parecer que a explosão tinha acontecido
naquele local específico porque saía melhor em imagem. Então, eu acho que é o que acontece muito aqui, né? Quantos documentários já não saíram, inclusive na Globo, falando sobre MST? Que são, olha só, as famílias, mães com filhos, e eles sempre usam esse apelo da criança e do idoso para falar que o cara que defende a sua propriedade privada é o opressor. Então, eles montam todo aquele cenário, né? E acontece muito isso. Mas então a gente tem que entender que o jornalismo é cúmplice dessa ficção. Mas agora, porque... Acho que sempre foi, né? Existe uma realidade numérica. Existem, nos últimos 4 anos, 400 mil títulos de terra distribuídos. Ou seja, é uma semi-reforma agrária. E nunca falaram. Existe um agro que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Existe exatamente a função social sendo cumprida de proprietários de terras que alimentam pessoas que fazem uma agricultura espetacular que é absorvida pelo mundo inteiro. Ou seja, existe exatamente um movimento terrorista que cria uma narrativa falaciosa, falsa, equivocada, que no Brasil o agronegócio é um opressor, que eventualmente não cumpre função social, que as pessoas não são dadas terras às pessoas, que foram dadas 400 mil nos últimos 4 anos, e que eventualmente essas pessoas voltam a invadir, porque uniu-se um jornalismo capcioso e cúmplice desse movimento terrorista com o governo que abriga esse movimento terrorista que chega a dar aso a um sujeito dando uma entrevista coletiva dizendo que vai invadir terra. Agora, qual é o ambiente conformado para isso? Você tem um ministro do STF que vai numa conferência junto com o Movimento Sem Terra. Que, inclusive, aposentou hoje, né? Existe uma narrativa vai aposentar que hoje. Envolve o establishment, quer seja da mídia, quer seja da política central, do executivo e do judiciário, que criam uma narrativa completamente enlouquecida mas o Brasil, e distorcida da realidade. Mas o Brasil cria um ambiente propício. Desculpa. Mas a narrativa cola, porque o Lula ganhou as eleições. Pro criminoso, entendeu? Então, assim, o MST é um movimento criminoso. Mesmo que a gente chame de movimento sem terra. Eu sei que não. Esse aqui é o problema. Só que a gente tem que entender que existe um apelo também de uma sociedade que está apoiando esse movimento terrorista. Mas essa sociedade apoia porque tem uma mídia que não dá a informação correta. Porque tem uma mídia que é eivada por uma ideologia, em vez de fazer jornalismo e pesquisar a realidade, como a gente sempre diz, dá uma informação distorcida então, que toda a sociedade mas isso mostra quanto a gente se assemelha a países que estão longe de uma democracia. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Esse ponto é bom. Democracia também é informação chegando na ponta de lança, que é o cidadão. E aí, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, de grupos terroristas que se tornaram um partido no Oriente Médio, aí eu vou fazer um exemplo do Líbano, tinha um apelo de uma parcela da sociedade lá que viviam em zonas periféricas, e por conta dessas zonas onde eles não tinham acesso à escola, não tinham acesso à informação, não tinham acesso à água, esse grupo ele começou a se expandir até que hoje virou um partido político. Paralelo. Exato. Assim como existem as milícias o Estado nas paralelo. favelas, existe o MST no campo. Exatamente. Esse é o ponto. Oi? A gente tá... Nosso filmmaker. Minha tela não tá compartilhando? Vamos compartilhar, peraí. Problemas técnicos aqui. Não, a gente tá... Só para avisar o pessoal... Eu tenho um grande consigliere aqui, não quero expor quem é, mas ele deu várias dicas já. Consigliere parece coisa de máfia. A gente vai acertar aqui o tom da TV, tá muito claro. A gente vai colocar o logo do Fio Diário, vai dar uma produzida na mesa. É que tá tudo meio, né, no comecinho ainda, mas o começo é tosco. Começamos agora. O GC vai melhorar, a gente vai deixar o GC com uma cara mais de notícia, ele vai ficar na tela inteira. Tudo isso daí a gente vai adaptando. Porque o pessoal, eu vejo que o pessoal quer que o programa funcione, né? Então, essa parte estética a gente tá montando direitinho. A gente pode invadir um estúdio, será? A gente vai invadir um estúdio. Vamos invadir a Jovem Pan. Eu acho que eu vou... Posso falar o que eu vou começar a fazer?
Eu vou começar a brincar de fazer o contraponto aqui. Será que o pessoal que tá assistindo a gente vai entender, não? Eu me passando por um esquerdista? Eu acho que não, mas é bom. É legal, pra movimentar. Vamos te Não, mas agora a Ó. gente tem que rodar a pauta, né? Então, Deixa eu só tem que rodar finalizar a uma pauta, nós estamos coisa. 40 Deixa eu só minutos finalizar falando uma coisa. sobre MST. Só pra complementar do MST, porque eu acho que realmente é um dos pontos, é o ethos da população brasileira. A gente tem um ethos muito Fala o que é ethos. Eu vou ser o homem do povo aqui. O Obrigada, ethos- Ethos, Adriles. esbulho. vamos lá. O ethos é a forma, Ah. é o senso comum como um determinado grupo olha para as situações, né? Então, o brasileiro, ele tem isso internalizado e, para mim, vem dessa cultura marxista do ressentimento. Então, a gente tem uma dificuldade, mesmo o povão, mesmo lá a ponta de lança, mesmo o cara assim, que é da periferia, que é da favela e tal, num geral, a gente tem uma dificuldade de olhar para a conquista do outro e não olhar com ressentimento, com inveja e tal. Então, esse pensamento de ressentimento da inveja cria muito o antagonismo. Então, por isso que consegue popularizar, né? Cria esse antagonismo de classes. Então, o cara que é lá da ponta, ele de fato acha... Ele não sabe explicar, ele não entende direito, ele não sabe, não tá assim por dentro da ideia acadêmica da coisa. A mídia dá uma explicação equivocada. É, porque a mídia, ela Por isso que eu falo, sem atesta informação, isso, né? sem você ter acesso à informação correta, não existe democracia. porque Pessoal, o cara, ele olha vamos mesmo lá. para aquilo dali se Engano. sentindo oprimido. Eu adoro ouvi-los a respeito desse tema, mas Roda a gente a pauta. vai rodar a Rodamos a pauta. pauta. Vamos rodar a pauta. Tá agora na tela? Não dá pra colocar na tela? Cadê o nosso filmmaker? Estamos- Ele vai fazer aqui. Aí, ó a minha tela aí. Quero Ministro imagens. da Justiça associa presos do dia 8 de janeiro a assassinos de escola, né? O ministro Flávio Dino associou as pessoas que promoveram os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro em Brasília a assassinos de escola, e ele citou aqui, ele falou a ideia de violência extremista. Ele deu essa declaração numa coletiva de imprensa ontem, após a cerimônia em alusão aos 100 dias de governo. Segundo Dino, existe uma relação ao ataque que aconteceu em Blumenau na semana passada e deixou 4 crianças mortas. Segundo ele, a influência da ideia de violência extremista a qualquer preço, a qualquer custo, é atribuída aos manifestantes do dia 8. Ou E eu vou continuar citando ele, tá? Estamos agora às voltas isso. com essas ameaças relativas a escolas. Nós temos uma ligação entre uma coisa e outra. O ethos, para usar a palavra que a nossa querida Geisiane acabou de usar, o paradigma de organização do mundo que golpistas políticos e Flávio agressores Dino de não sabe o que é crianças, ethos, inclusive. assassinos de crianças têm é o mesmo. É a mesma matriz de pensamento, a matriz da violência. Dino disse ainda que a resposta que nos cabe é a da responsabilização. É punir, dar punição para essas pessoas que violam a lei e, claro, dar prevenção como estamos fazendo cotidianamente. Agora, eu vou fazer aqui uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou incorporar O esquerdista. o esquerdista. Adriles, Oi, querido. o discurso golpista e assassino e genocida do Bolsonaro, ele foi proferido durante 4 anos. Esse negócio de armamento, essa retórica, que é uma retórica violenta de aniquilar opositores a qualquer custo, ela fica como uma marca na nossa sociedade, e as pessoas que viram o Bolsonaro como o tiozão do churrasco incorporam isso porque ele tem esse espírito cativante e acaba contaminando até as crianças mais jovens, os adolescentes, com essa retórica que busca busca fulminar o contraditório. E eu queria que você falasse pra mim como que não tem a ver, porque eu acho que o Dino tá certíssimo aqui. Veja bem, meu bom Trotsky, esquerdista, esquerdopata. O seu discurso, assim como o do Flávio Dino, é a completa inversão da realidade. Se o Bolsonaro é truculento, se o discurso bolsonarista é truculento exatamente com a leniência em relação ao crime. Você pega exatamente esse caso desse psicopata monstruoso que matou 4 crianças a machadadas. Se houvesse a proteção devida de algum cidadão preparado e armado, poderia ter evitado o crime. O armamento
Não é exatamente para ir contra a população, é para ir contra o criminoso em defesa da população, em defesa das crianças. Veja bem, meu bom esquerdista Marco Antônio Costa, esse governo e esse judiciário são cúmplices desse homem que matou crianças a machadadas. Pelo quê? Este homem que matou crianças a machadadas, ele tinha 4 homicídios, tentou matar mais 5 pessoas, inclusive o próprio padrasto, a quem esfaqueou. Tinha inúmeras passagens pela polícia e estava solto. Estava solto um monstro, assassino, psicopata. Vão dizer, mas ele era louco, ele não respondia pelos próprios atos, então que estivesse internado. Aí essa mesma escola progressista e esquerdista criou uma coisa chamada movimento antimanicomial, que você não pode internar uma pessoa, porque segundo o princípio progressista, toda doença mental é fruto de uma doença social coletiva. Assim como eles querem também impedir cada vez mais de criminosos serem colocados na cadeia, porque eles acham que o crime é responsabilidade social. Ou seja, você, trabalhador simples, honesto, que viveu na pobreza, que vive numa favela, que vive numa comunidade e se sustenta apesar das dificuldades da vida, você é tolhido de não ser uma vítima social como aquele criminoso que assaltou a sua família ou matou ou estuprou um filho seu. Percebe? Quem é responsável pela onda de criminalidade, pela soltura de bandidos que matam pessoas, matam crianças nesse caso, é exatamente essa esquerda ensandecida que culpa a direita, que a direita faz exatamente proteger o discurso, pelo discurso, proteger as pessoas desses criminosos desencarcerados que estão à solta, quer proteger uma criança, uma vítima, uma pessoa de alguém que tem uma arma usando outra arma. Você não protege as pessoas contra psicopatas monstruosos e criminosos com flores. Você não vai dar uma flor para um psicopata. O psicopata, ele tem que estar ou no manicômio, ou no judiciário, ou então numa cadeia. Então, mas a esquerda quer tirar todo mundo da cadeia dos manicômios. Aí fica difícil. Peraí, fica muito difícil quando a Adriles não responde a minha pergunta. E fica mais difícil ainda quando ele fica prestigiando a retórica monstruosa de uma direita que não é uma direita equilibrada. Então eu vou buscar aqui a resposta de uma pessoa mais equilibrada que o Adriles. E eu quero saber, Geisiane, você não tem vergonha de apoiar essas manifestações extremistas e o que aconteceu no dia 8? Porque você fala em terrorismo do MST, dia 8 foi terrorista também. de 80 anos invade igualzinho. Enfim, aqui eu acho que eu tenho uma opinião impopular. Bom, primeiro que eu acho extremamente lamentável que se politize uma coisa tão séria que aconteceu aí, né, uma tragédia, assim, aí sim, uma tragédia na escola, né? É um desrespeito com as vítimas, é um desrespeito com a família, mas a esquerda ela não conhece a palavra respeito, e aí ela fica falando do tema dessa maneira politizada, e aí a gente é obrigado a ir lá e rebatê-la. Eu perdi até a linha de raciocínio agora, voltei. A direita costuma perder mesmo. A gente não tem nenhuma linha de raciocínio. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho extremamente lamentável. O segundo ponto é porque que falta de senso de proporção, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? O Flávio Dino, ele não sabe o que é ethos, usou aqui a palavra num sentido que não tem absolutamente nada a ver. E ele, mais uma vez, a gente é taxado, né? Você não precisa nem ser bolsonarista. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa bolsonarista. Não, entre o Lula e o Bolsonaro, é óbvio que eu fico com o Bolsonaro, mas eu não tô ali naquela fanbase dos bolsonaristas e tal, e de uma galera que, inclusive, tem um olhar mais acrítico em relação ao Bolsonaro. Mas ele não é o genocida, ele não é fascista como a imprensa diz que é. Então, mais uma vez, nós somos taxados de pessoas violentas e de pessoas truculentas. E sobre as armas e os livros, eu não entendo por que o esquerdista acha que é excludente. É perfeitamente possível que você estude, que você leia e que você tenha uma arma. Inclusive, nós deveríamos ser incentivados a isso. As pessoas deveriam ter acesso a clube de tiros para que a gente estivesse mais seguro. Porque mais uma aí da cultura do bang bang, né? Cara, você quer um velho oeste. A gente não quer arma pra matar os outros
na rua pra se defender de monstros como... Se tivesse uma única pessoa armada na rua, ô Stalin, se tivesse uma única pessoa armada naquela escola e desse um tiro nesse sujeito, nesse monstro, 4 crianças seriam salvas. É isso. Entendeu? Joel Pinheiro eu vou começar a interromper mais, porque eu não acredito que vocês defendem isso, né? Ah, o cara briga no trânsito, sai como um homicida aí. É isso que vocês querem, né? Essa história se alguém tentar te matar, você pode que aí se já é um defender. erro da justiça, né? Você se defende daquilo e aí a justiça quer te punir mais do que se você fosse o bandido. Então não é erro de proporção, só isso que eu discordo de você. É um erro intencional de inversão da realidade. O cara quer politizar a direita e é a direita que quer encarcerar, quer defender crianças através do último legítimo de uma coisa chamada o quê? Violência. O policial, quando chega um cara com uma machadada querendo matar seu filho, você vai fazer o quê? Você vai entrega uma flor pro sujeito? Não, você pega uma arma e dá um tiro. Adriles, dá um tiro na cabeça você tá do cara. repetitivo. Vamos passar para o Afá agora. Geisiane, você quer terminar? Eu queria só falar uma coisa sobre essa ideia. Não, sim, mas é uma falta de senso de proporção proposital, claro. É inversão. Claro que é proposital, eles não são inocentes, nem bobos, tampouco burros. Mas o que eu queria pontuar é que a esquerda, de maneira geral... Primeiro assim, que vocês precisam ter coerência. Se vocês falassem pro Marighella que vocês não querem se armar, ele ia dar na cara de vocês, porque ele queria a luta armada, né? Sim. Então começa por aí, vocês precisam ter um mínimo de coerência. O segundo ponto é que a ideia de reverberar na sociedade a ideia de que aquela pessoa pode estar armada e pode ser que ela tenha ali um treinamento, inibe a ação do bandido. Por que o bandido se sente tão à vontade? Porque ele sabe que 99% das pessoas não estão armadas. Então ele se sente à vontade para chegar com uma faquinha de passar manteiga no pão, enfiar no pescoço de uma pessoa, de uma mulher principalmente, viu, feministas, vocês que são contra o armamento, a única coisa que nos coloca em pé de igualdade com o homem é uma arma, porque qualquer homem aqui pode fazer... O Adriles pode pegar a gente aqui, ó, e matar a gente. Eu não. Eu é capaz de eu apanhar. Então só essa ideia... essa ideia estar no senso comum da sociedade já causa, na verdade, um senso de segurança e não de insegurança. E sem contar que para você fazer todo um processo de ter arma e tal, isso leva a um senso de responsabilidade. A gente precisa parar de tratar a população, aquilo que vocês acabaram de falar, com esse senso paternalista, de que alguém precisa cuidar de ti. Não, somos pessoas... É importante salientar que o Estado não tem o dom da ubiquidade, não pode estar em todos os lugares. Exatamente. O Você Estado tá lá não é na sua Deus. casa, o Estado não vai estar lá do seu lado se entrar um sequestrador assassino querendo matar sua família. Exatamente, a gente não tem. Mas você vai fazer o quê? Você vai dar uma florzinha? Não, então peraí. De novo, acho que o argumento da florzinha veio 10 vezes aqui. Mas é a Geisiane ainda não conseguiu explicar para mim, porque o Estado não tem que cumprir a sua função de prover segurança pública para as pessoas. Ela quer colocar isso numa responsabilidade pessoal individual, que pode levar a uma escalada da violência absurda no Brasil, como existe no mundo. Caramba, se eu tiver com uma arma aqui apontada pra sua cabeça, cadê o Estado? Calma. Deixa eu terminar aqui. O pessoal tá criticando... Esquerdopata. O pessoal tá criticando a minha interpretação de esquerdista aqui. Mas, Wafá, você... Arma é coisa pra gente rica, né? É bem típico de vocês essa discussão, porque quem tem arma é só gente que tem dinheiro pra comprar uma arma cara. Então, me explica como é que você resolve segurança pública armando professor de escola infantil. Antes da gente entrar nessa discussão, eu só queria... Tenta não fugir da pergunta só. Não, eu não tô fugindo. Eu só quero que as pessoas... É só ter um segurança na escola, não é professor inteiro, Eu só quero que as pessoas de casa entendam quem é o Flávio Dino. Boa. Porque a gente fica falando toda hora Flávio Dino, mas de onde ele vem? Quem é ele? Cheguei. E aí exato. E aí a gente precisa lembrar que o Flávio Dino foi governador do estado do Maranhão entre 2015 a 2022. Isso é bom. E como que ele entregou os índices de criminalidade no estado do Maranhão? Se a gente for fazer uma análise hoje do que é o Maranhão comparado com o restante do Brasil, é alarmante. A situação do Maranhão é alarmante. Ele entregou um estado falido, ele entregou um estado com os índices educacionais baixíssimos, ele entregou um estado com alto índice de criminalidade e mesmo assim ele assumiu o Ministério da Justiça, que na minha opinião, hoje em dia virou o Ministério da Injustiça. Por quê? O Flávio Dino não está preocupado em querer resolver o problema de insegurança
nas ruas e nas nossas escolas. E a gente precisa lembrar também que hoje o Brasil, ele está em 8º lugar no ranking de criminalidade do mundo. Ou seja, os nossos índices de homicídio são alarmantes. Alarmantes. E eles querem usar os últimos 4 anos para justificar um desgoverno de quase 18 anos. Sim, senhora. Inclusive que ele é responsável como ex-governador e como ex-senador. Então ele tira essa responsabilidade das costas dele por anos de desgoverno e quer culpar o governo passado, onde os índices de homicídio baixaram. Diminuíram drasticamente. Diminuíram muito. Obrigado pela introdução, mas assim, você não respondeu a pergunta. Você nem lembra qual é, né? Não. Até eu esqueci. Não, Ninguém lembra da minha não pergunta. é porque... Então sua pergunta é retórica e capciosa. Não é É, retórica é uma capciosa. pergunta Você tem tão- que respeitar o liberaloide. eu lembrei, calma. Eu sou liberaloide. Eu lembrei, Eu sou isentão. eu lembrei qual que é a pergunta. Que Você tá de armamento é sapatênis? coisa de rico. Isso. Que é bem a tua isso. cara. Não, Você tem cara de rico. eu inclusive, eu nem gosto de arma. Você não, Não, né? eu tô Tem falando de cara rico. de nem- rica, branquinha, loira. Ah, você não. Só a Deixa cara. eu- Tá querendo dizer que pessoas Rico de negras esquerda não tem só um podem ser conduto. ricas? E eu vou mais, mas hein? aí a Você tá gente querendo entra dizer numa E eu vou mais. discussão... Como um O argumento isentão dela é bom. Uma mulher negra Não e pode boa ser parideira não rica? pode ser rica? pro isentão, não. Segura. Pro isentão, não. Mas, ó, eu vou te falar mais ainda. Vocês não bateram no ponto fulcral, que é a educação, né? O problema da educação no Brasil. Ah, tem que Eu acabei de educar uma falar. criança a se defender também. Índice educacional baixo, consequentemente, gera maior violência. Isso é... Agora falando sério sobre esse ponto do dinheiro, de fato a gente não Isso é um tem argumento acesso. esquerdista, A gente quase. não tem Cuidado. Mas acesso. não é. Cuidado. A gente não tem o acesso fácil justamente por causa desse pensamento que é vigente na nossa sociedade. Você ser habilitado para portar a arma é diferente da posse. E o porte é muito, muito difícil. Ou seja, a posse você andar Eu armado. posso trazer um Eu dado vou você quero aqui? debater com a Wafá. Deixa eu só falar rapidinho. E você ter a Bater nela. arma dentro de casa é mais fácil em relação ao porte, mas ainda assim é um processo bastante burocrático. Gente, veja, também vale explicar que não é gente, para tirar uma CNH você tem todo um processo, Mas né? não precisa ser todo mundo que tem uma arma. É, Se e tivesse não- um segurança naquela escola, ele Sim, teria segurança atendido as privado. crianças. É uma Sim, já seria pessoa habilitada e suficiente. preparada. A própria Não é Mas todo só mundo pra polícia. andar explicar, armado porque até de o fato dente. esse argumento aí do Marcos... A própria polícia Mas é na uma porta da- pessoa que possa ter uma Quando arma. você for esquerdista, você vai ser Marcos. De fato, eles usam esse argumento porque, de fato, custa, de fato. Custa. Mas uma pessoa entre 100 pessoas numa comunidade Sim, tiver uma arma, já defende. ajuda. Defende a comunidade, E a custa escola, por a isso. creche. Custa A questão é porque essa. não é popularizada a ideia. Porque Exato. custa Poderia porque baratear. a esquerda pinta. Porque ia que baratear. Ia baratear, exatamente. se houvesse Porque maior eu acesso. quero Não, trazer um de cada vez só, quero por favor. trazer um dado aqui que as pessoas não sabem. Mas o Brasil é um dos maiores exportadores de armas de pequeno porte. Pois é. A gente não fala disso. O Brasil tem indústrias de arma. Só que a gente não fala sobre isso porque o nosso mercado aqui dentro, no mercado interno, é muito fechado. Então é óbvio que aumenta o preço O de valor, arma. Mas, isso. mas se a Agora. gente seguisse sem esse revogaço do armamento que o próprio Lula assinou, consequentemente as armas iriam baixar. Baratear isso. Tá, Não mas- é uma questão de Existem mercado. dois É uma questão esquerdistas econômica. entre nós aqui. Eu queria falar, não só o Marco tá falando Antônio de mim. Fake, mas a Wafá, eu descobri um argumento esquerdista base, na raiz liberal, atávica dela, que ela diz o seguinte: má educação gera mais violência. Eu queria destrinchar exatamente o que é uma má educação. A má educação formal, eu acho que ela vem de um progressismo, que diz exatamente que você não pode ter uma arma, Mas é o que a gente você tem eventualmente hoje. tem que ser complacente. Ou seja, não é falta de educação, é uma educação que às Enviesada. vezes é de elite e é enviesada. Porque se você pega, por exemplo, índices de violência entre a população mais pobre, é ínfima. É 0,01% da população pobre, sem comida, sem salário digno, sem condições até dignas de sobreviver, que recai no crime. Ou seja, a educação formal, familiar, conservadora,
cristã leva uma maioria gigantesca da população mais pobre, miscigenada, negra, excluída que seja, a jamais reverberar no crime. Então esse argumento de que educação gera, falta de educação gera... Primeiro, a educação formal, feita não só pelas escolas de elite, mas pela mídia, ela gera uma percepção errada da realidade. E a maioria da população que é formada, que é educada por pai e mãe e um professor de periferia, não recai no crime. Ou seja, é um argumento torto esse agora que existe uma má educação que leva ao crime. Depende de que educação. Depende, se a gente falar de educação básica, que o Brasil nunca investiu em educação básica. Não, esse argumento é falso. Não leva crime. Desculpa, esse argumento é falso. O Brasil investe um percentual desproporcional do PIB com relação a vários países desenvolvidos com relação à educação básica. Mas não leva crime. Calma, deixa eu só concluir agora. Eu vou sair do esquerdista aqui, vou fazer o meu argumento e vamos fechar, porque a gente está rendendo muitos assuntos hoje. Vamos lá. Fake e é a retórica básica da esquerda. Mais dinheiro, mais eficiência. Não é verdade isso. Eles usam dinheiro para promover aumento da máquina pública, a contratação de mais professores e aumento de professores sindicalizados para promover protesto, para promover baderna, para fazer greve. É isso que a esquerda faz e tem como core business isso. Boa. A esquerda sabe fazer isso muito bem. Outro ponto. Sim, você tem a educação paulo-freiriana do ressentimento. É o ódio à elite, é o ódio às pessoas que conseguem se emancipar economicamente e é a disputa de classe marxista, neomarxista enraizada na cultura da juventude, na cultura do adolescente, que enxerga sempre que a luta, e eles usam isso agora no MST, e em todos os cenários, em todas as áreas, eles usam a luta como o mote que une a esquerda em prol de algo. Marx puro. A luta está sempre na bandeira. Pode ser a bandeira antifa, pode ser a bandeira da educação. Negro, é gay contra hétero, então, a Tabata Amaral, com quem você teve a oportunidade de debater... Não é Tabata Amaral, sou muito ela fala diferente exatamente dela. a mesma coisa. O que vocês não entenderam foi, o Brasil investe muito em educação geral. Só que o Brasil não divide essa proporção de mais investimento em educação básica, porque o Brasil coloca muito mais dinheiro em universidades do que em educação básica. E quando a gente fala em reformar educação, que a gente tem esse método Paulo Freire, marxista e tal... Se a gente voltar lá no governo Michel Temer, ele tentou fazer uma reforma, por mais mínima que seja, mas ele tentou fazer uma reforma na educação brasileira, distribuiu o MEC, ele deixou de tornar algumas matérias de humanas, inclusive, obrigatórias, Perfeito. O que gerou uma revolta da esquerda, porque ele estava fazendo isso. Na época eu fiquei revoltada. Exato. Então, exatamente isso. Então, se a gente conseguir reformular a nossa educação para que ela não seja enviesada e o investimento ele chegar mais na ponta, que são em estados e municípios, isso não é o causador você da violência, gera mais esperança para uma família prosperar. Eu vou ter que chegar cortar até uma universidade e arrumar um emprego. 30 segundos para a Geisiane, porque a gente deu uma pulada aqui. O grande ponto é a politização do Dino no discurso com 8 de janeiro. Mas só para fechar nesse ponto da educação, porque eu tô quadrilhos nessa de que não é isso necessariamente que gera violência. O problema da educação... eu não falei que a educação é a única exclusiva por gerar violência. Calma lá que eu não gosto que mudem o que eu falei. Não falei que é a única exclusiva, falei que é um dos fatores então, eu não acho que que gera. seja exatamente esse um dos fatores, porque a escola, na verdade, ela tem que ter a função somente de ensinar uma metodologia, uma ferramenta. A educação, que é esse o problema. O problema da educação exclusão social gera violência, não necessariamente. Então, o problema da educação, ele é anterior. A gente mudou o que é a educação e muito mudou por influência dos marxistas. Então, a gente acha que a educação é a escola. E não é. A educação, na verdade, está na base daquilo que o Adriles falou, da família. Uma família cristã, com valores. Você ensinar para uma criança quais são as virtudes. Criança órfã?
Pô, Não, mas não, aí não, você peraí, vai. não, Mas aí é pessoal, esse que é não, o não, ponto, pessoal, entendeu? ó, Calma, vamos lá. mas aí é Quantas exceção. escolas Não, integrais eu vou mudar o tema. crianças Vamos do lá, crime? senão vai ficar bagunça. Mas Não, não. Mas quantas aí é uma escolas exceção, integrais não Afá. afastam crianças do crime? Não Quantas? necessariamente. Vamos lá, Não pessoal. A gente necessariamente. tem que lembrar, Se porque você você tá tem partindo A de um maioria, pressuposto. Faz, metade a da terceirização- população brasileira não tem Gente. esgoto. Metade da população brasileira é excluída social. Exato. E não E não metade tem- da população brasileira e recai às no ve- crime. e às É vezes isso que eu tô querendo Exatamente. dizer. Às vezes essa Simples metade- assim. Exatamente. E às não vezes faz essa Criminoso metade é não menos de tem, 1% não da tem uma população. mãe, não tem um pai, não tem Ah, Mas uma não agora gera a gente tá religião. chegando no ponto. O problema esse é a que- base essa familiar. é a Só que você questão. tem O que essa gera mesma violência esquerda. Galera, e ó, crime é sobretudo uma ó, coisa chamada índole. Vamos lá, vocês concordo com a vocês vão Adriles. agora atender aos pedidos do âncora. Vocês falam muito ao mesmo tempo. E eu não sabia que era tão estressante isso. Mas eu tenho que recortar o tempo de vocês. Então eu vou pedir para fazer raciocínios mais encapsulados, mais Castrador. objetivos. Tá bom. E a gente conseguir promover o debate aqui. Vamos mudar a pauta. Vamos lá. Eu adoro gente todos mudou vocês a e pauta? eu adoro ouvir tudo que vocês estão A falando. gente virou a pauta? E eu concordo com a Afá, tá? Nesse último ponto que ela colocou, a questão da eficiência não é mais recurso só, mas existe a necessidade de um processo de descontaminação dessa cultura paulo-freiriana absurda Mas que isso todo mundo corrompe. também. eu Sim, sei, mas todo isso mundo concorda. também, Nós sim. concordamos. E isso A questão corrompe é a ligar juventude. a falsificação Chega. com violência, Eu só só quero isso. fazer o meu ponto, porque Educação eu só formal. fiz o ponto como esquerdista. E Tá eu bom. odiei essa experiência. Vamos lá. Viramos, então. Rodamos a pauta. Decreto de Lula tá na minha tela. Se vocês tiverem a possibilidade de compartilhar aqui na tela. Decreto de Lula retira Correios e outras estatais de programas de privatização. Esse decreto foi assinado na quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio. Sim. Oficializou a exclusão de algumas estatais do Programa Nacional de Desestatização. Foram revogadas as qualificações de empresas e ativos no âmbito desse PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Entre as estatais que iriam ser privatizadas e não serão mais: Correios, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Ceitec, a estatal dos chips. São 3 delas. A medida já era esperada até porque Lula é um crítico das privatizações desde a campanha eleitoral. Eu vou mudar, tá? Não vou ficar fazendo a mesma ordem. O Afá. Eu acho que os Correios competirem com o Uber vai dar bom. Eu acho que os Correios, eles têm que... E outra, eles têm um monopólio postal. Eu não sei se vocês sabem, mas É melhor FedEx, que o WhatsApp e e-mail. FedEx, DHL não conseguem entrar com atividades fortes aqui no Brasil e fazer investimento porque os Correios entram na Justiça Federal e tiram eles do mercado por conta de decisão do Supremo reconhecendo algo chamado monopólio postal. A grande justificativa, para te fazer a pergunta mais rapidamente, é: quem tem interesse em explorar os rincões do Brasil? Quem tem interesse em entregar correspondências no Acre, nas cidades mais longínquas e distantes das grandes capitais e do centro desse eixo Rio-São Paulo? Então, a justificativa dos ministros do Supremo foi que o que movimenta mais os Correios e que gera lucro é esse eixo Rio-São Paulo. Então, eles têm o dever de financiar a prerrogativa de trocar postagens, né, de trocar cartas por todo o país. E eu acho que deveria ser assim também com o Uber, né? Eles querem competir com o Uber também, né? Querem competir com o Uber, mas é engraçado que eles usam o mesmo argumento para justificar o programa Mais Médicos. Não tem médico suficiente no Brasil para atender as zonas mais afastadas. E aí eles sempre usam dessas justificativas que, na verdade, mostram mais a ineficiência do Estado do que qualquer outra coisa. Porque se a gente abre o mercado, com certeza vai ter alguma empresa privada que vai investir em um local específico, Exatamente. porque isso vai gerar lucro para ele. Simples assim. Então, a mesma coisa com os Correios. Óbvio, enquanto a gente tem esse monopólio desses Correios aqui, onde eles não abrem para as outras empresas, é óbvio que vai ficar mais caro, é óbvio que vai afastar empresas que queiram fazer esse trabalho. Agora, é uma loucura tão grande a gente ter um governo e esses ministros ultra despreparados achando que, além de termos um correio que é ineficiente, que é pelo Estado, a gente tem saneamento básico, que eles revogaram um marco, que eles também não conseguem entregar em todo o Brasil, eles ainda querem implementar como se fosse um Uber estatal.
Quem é que vai fazer isso? A gente já está cansado de ver que as nossas estatais hoje, elas só existem porque precisa sustentar as promessas de campanha e de cargo dos políticos. Então, quando o Lula chega e revoga tudo, é justamente para ele ter um leque muito maior, onde ele consegue colocar mais gente dele dentro, ele consegue colocar as pessoas nos cargos específicos para elas ganharem o salário delas e manter ele ali, do que para gerar eficiência. Ele não está preocupado se a pessoa no Acre demora 1 mês e pouco para receber uma encomenda. Não é essa a preocupação dele. A única e exclusiva preocupação dele é conseguir manter as promessas de cargo que ele fez lá atrás. É isso. E por isso que o Brasil não consegue avançar com pauta de privatização nunca. E quando a gente avança, volta um Lula e revoga tudo. E aí a gente fica parado sempre parado no mesmo lugar. Só para entender, Geisiane, o pessoal esqueceu da corrupção no Postales e esqueceu do mensalão, quer dizer, tudo isso daí tinha os Correios como pivô do centro da corrupção no coração do governo. Esqueceu, e foi eleito. Mas agora vai voltar, é isso? Ele foi eleito. Pois é, o pior é que esqueceu. E é interessante que, ao mesmo tempo que tem essas promessas de campanha e tal, elas são voltadas para um público muito específico, o público periférico. Então, sempre aquele discurso ali do social e tal. E as pessoas que estão lá na ponta, porque assim, aqui no centro de São Paulo tá fácil, tá mole da gente conseguir receber alguma coisa, mesmo pelo correio, ainda assim, né, vem amassado e tal, mas ainda chega. Os pontos periféricos não existe essa possibilidade, são justamente os pontos periféricos que um governo como o PT diz que vai ajudar, diz que vai colaborar, de que o pobre vai ser feliz de novo, de que o pobre vai comer picanha todos os dias e tal. Então, veja, é um governo que se elege com um discurso dizendo que vai ajudar o que está ali na ponta, o que está mais sofrido, mas que, na verdade, todas as ações, todas as articulações, inclusive as instituições públicas, são usadas, articuladas, sistematizadas para prejudicar justamente o que está na ponta. Não faz o menor sentido isso da privatização dos Correios. Basta a gente comparar as grandes empresas que a gente compra livro ou que a gente compra outros objetos, que a gente compra num dia de noite e chega no outro dia de manhã. Que dia que o Correio fez isso na tua casa? Nunca. Então, é patético esse argumento da eficiência, do que não, nós vamos entregar, nós vamos fazer porque nós temos um modelo. É patético, não, isso eles nem ridículo. Falam de eficiência. É o atestado realmente assim do fracasso. É completamente ridículo e, mais uma vez, prejudica aqueles que eles dizem defender. Veja, o governo ele não consegue fazer o saneamento, passa na porta do cara ali, ó. Querem tirar o marco do saneamento. Pois é, para privilegiar estatais, né? E vejam, o saneamento ele não tá passando na casa do Lula. O saneamento não tá passando na porta do Haddad. Não tá passando do cara que ele diz que defende, que ele diz que luta, que ele diz que é o da justiça social, da desigualdade e tal. Bem, Adriles, sem os Correios a nossa vida seria imensamente pior porque a gente não conseguiria trocar correspondências? Marco Antônio, me cita um serviço que tenha monopólio das ações, que tenha estabelecido uma ação vigente melhor para a população. Não tem. Porque quando você abre concorrência, quando você abre competição, naturalmente é o argumento liberal e o mais plausível argumento liberal, as coisas melhoram. Você lembra do táxi, quando era monopolista dos serviços de transporte individual? Era caro, era ineficiente, os motoristas eram chatos, ranzinzas, não estavam nem aí pra você. Quando surgiu o Uber, melhorou, barateou pra todo mundo, melhorou. Ou seja, a competência traz mais eficiência. Correio sozinho é ineficiente. A concorrência, né? E pior. E gera emprego também, né? Isso. E pior, quando você tem um monopólio das ações de uma empresa, você cria, como a Wafá bem disse, cabide de empregos, você cria mais poder político numa empresa que monopoliza uma única atividade, você pode botar qualquer coloca um apaniguado político, não tem domínio técnico, não tem competência, simplesmente vai gerir aquela empresa para servir o seu senhor, o seu presidente, eventualmente pode gerar corrupção, como gerou corrupção na questão dos Correios, na questão da Petrobras, na questão de vários monopólios estatais. Você gera inchaço da máquina pública,
mais despesa para o Estado, é menos dinheiro no bolso do contribuinte, você gera sufocamento do empreendedorismo, menos empreendedorismo é menos emprego, e aí você cria exatamente aquela espiral daquele ciclo econômico que todo governo de esquerda faz. Você gera mais pobreza, menos serviços, menos competição, gera menos emprego, menos trabalho, menos crescimento econômico, mais dinheiro do Estado com elefantíase, você gera uma pobreza e aí o Estado faz o quê? Oferece uma esmolinha àquela pessoa que está passando fome, que está na miséria, e aquela pessoa vai ser eternamente grata a essa esmolinha e não percebe que quem tirou a possibilidade de ascensão social por causa da falta de privatizações também foi aquele governo que está dando esmola e ela vota naquele governo. Então é por isso, Marco Antônio, que votaram no Lula. Porque ele tem a memória da esmola do passado que ele dava, sem saber que, eventualmente, quem tirou o emprego, a capacidade de ascensão, foi ele. Eu quero aproveitar e fazer um parênteses, agradecer demais os comentários de todo mundo que está aqui no chat. Sim, a gente vai melhorar o programa, tem muitos detalhes ainda que vão ser resolvidos, mas estamos com 1.034 pessoas assistindo. Milão. Poderíamos bater mais curtidas, se o pessoal conseguir curtir, ajuda bastante. Compartilhem o vídeo com os amigos. E vou falar mais. Estão desativando o chat por aí, Geisiane. Olha, Mas eu acho que a nossa turma sentiu. Vai voltar pro chat quando ativar de novo, porque ele não vai ficar desativado para sempre. Vai ficar eternamente desativado, que a gente volta. Porque a gente veio para incomodar e a gente não vai parar, hein? Segundo dia, hein? Já estamos assim. A gente é marrento. Gente, é competição, sem privatização, sem monopólio estatal. Vocês comparem. Qual é o elenco melhor? Ou lá? Risada demoníaca dele. Eu quero aproveitar para falar o seguinte. Maquiavélico. Esquerdista adora empresário. Com certeza. Para financiar suas Porque todos os regimes de esquerda, China comunista, Rússia, no caso uma autocracia, né? Todas essas ditaduras, eles pegam os oligarcas, eles criam um embaraço estatal para que o Partido Comunista, no caso, tenha controle e total acesso. Então, por exemplo, se você abrir uma multinacional na China, sabia que é requisito você ter alguém do Partido Comunista Chinês dentro da sua empresa, da contabilidade da sua empresa, com um livro... Todos os livros contábeis. Por que o empresário gosta de esquerdista? Calma, deixa eu só concluir. Vai lá. Todos os livros contábeis e fiscais da sua empresa estão abertos na mão de um cara que é membro do Partido Comunista Chinês. É o seu foro mais íntimo do ponto de vista empresarial. Você não consegue fazer nada. E você pode ser chantageado e boicotado com relação a tudo que se passa na sua empresa. Por que isso? Porque... dinheiro financia a revolução, a contra-revolução, a reação, dinheiro financia os meios de comunicação, a imprensa te dá poder. O poder econômico é um instrumento. E muitos empresários querem ter poder econômico, querem ter grana, porque não tem régua moral. Então eles não estão nem aí. Se eles puderem grudar no governo esquerdista e se... relacionar de maneira espúria com essa elite governamental, para eles é ganha-ganha. Mas, ô Marco... Então, muita gente tem a falsa impressão de que só por ser empresário, o empresário é de direita. Não é. De direita é quem aceita que o mercado deve ser o mais livre possível, a livre concorrência tem que prevalecer... E você não pode dar privilégios, prerrogativas e uma série de benefícios para os amigos dos poderosos, dos governantes. Mas eu tenho a resposta para a pergunta retórica que eu fiz. Por que o empresário aceita patrocinar um esquerdista que, via de regra, talvez possa limitar as suas ações? Porque não limita as ações. Se você tem um empresário, como por exemplo, um mega empresário como George Soros, que financia pautas esquerdistas, e as pautas esquerdistas, elas fazem o quê? Limitam a concorrência. Se elas limitam o empreendedorismo, elas limitam a possibilidade de outras pessoas se tornarem ricas e mega empresários como o George Soros. Por que o George Soros quer limitar os outros de ganharem dinheiro? Para ele ficar sozinho. Sim. Ou seja, monopólio. Por que os grandes empresários financiam causas esquerdistas que limitam o empreendedorismo? Para que eles, mega empresários, 6, 7, 8 pessoas, dominem com as suas famílias
o mundo. Perfeito. É essa a questão. É o empresário não advogando para o capitalismo, é advogando para que ele seja uma espécie de imperador absoluto do capitalismo global. É essa a intenção de George Soros. Não, eu não quero que ninguém seja bilionário. Todo mundo vai ser mais ou menos pobre. Rico, só eu. E só pra provocar finalmente isso daí, e a gente passar pra mais um tema, que tem um tema bom que o Adriles vai querer ainda falar, e a Wafá também. O Wafá sugeriu esse tema ontem. Tem a comitiva do Lula, né? Gigante, a caminho da China. Vários empresários, vários políticos, o Lula indo falar com o Xi Jinping. A questão é a seguinte, político vai sempre falar com um líder de outras, né, regiões, outros países, outros representantes de estados. A questão é quando você coloca um esquerdista sem escrúpulo com o chefe do Partido Comunista Chinês... Nossa Senhora, Deus me livre. Você entendeu o que dá pra acontecer? Dá pra fazer tudo. Você abre uma conta na... Olha que delícia isso. O que eu faria se não tivesse escrúpulo e fosse presidente do Brasil? Não dá ideia, Marco. Sem escrúpulo, sem régua moral, indo encontrar o Xi Jinping. Eu abro conta na China, tô protegido pelo sigilo chinês, que é o melhor que tem hoje no mundo. A Dilma tá lá, né, gente? Corrente E você faz negócio com o Estado, meu, E é melhor fazer negócios uma com a delícia. China do que com a Venezuela, com Cuba. É óbvio, tem Calma dinheiro lá, lá. gente. A gente tem que lembrar que o Lula já fez isso. Sim. Porque se a gente voltar lá atrás, nos governos Lula 1, Lula 2 e Dilma, eles começaram a usar do pretexto que o Brasil ia ser um novo player internacional. E por conta disso, por ser um novo player internacional junto da Rússia, China e tal, eles começaram a procurar as nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, né, que é a palavra que eles usam. E o Lula foi para os países da África com o pretexto de que ele tinha uma dívida histórica com a galera. Então, ele usou a questão racial, que eles tanto defendem e apoiam, foi para esses países africanos, não só os africanos, mas os países latino-americanos também, e fez exatamente isso, Marco. Então, assim, não é uma novidade pro Lula, não é nem uma ideia, porque ele já fez isso. Ele só tá repetindo. Adorei. Vamos passar para a próxima? Vamos, Pode passar? vamos. O tempo tá curtinho. Partinha mais cultural. Uma brincadeira cultural. Sociocultural. Para dar uma leveza gostosa. Vamos lá, Adriles. Deixa eu só puxar a manchete aqui. Calma que buguei aqui. Vai voltar. Vamos lá. Cadê o nosso grupo? Não, eu tô procurando o nosso grupo aqui. Aqui, foi. Tá. Vamos lá. A Globo. Tá difícil. A Globo lança novela com casal conservador que pratica adultério, Geisiane. Olha. Presta atenção. Olha só. Então E consome pornô. Pornografia. Vejam só vocês. Chefe de família descrito como homem do mundo do agronegócio patriota Só falta ser que bolsonarista. carrega preconceitos arraigados. De autoria do Valcir Carrasco, Terra e Paixão, a novela nova das 9 da TV Globo vai ter um casal conservador envolvido em múltiplas traições, segredos e mentiras. Os primeiros capítulos vão ao ar em junho, depois do fim de Travessia. Eu nem sabia que tinha uma novela chamada Travessia. Nem eu. Aliás, faz 3 séculos que eu não vejo novela. Nem sabia também. Bem, eu vou dar pra você o personagem, Adriles, e você mata pra mim a sua análise. Tá bom. O Cláudio Gabriel viverá Tadeu, presidente de uma cooperativa de Nova Primavera, uma cidade fictícia, Mato Grosso do Sul. Rígido e endinheirado, ele vive um casamento aparentemente normal com a professora Gladys, interpretada pela atriz Leona Cavalli. Os dois têm muitos segredos, Adriles. Tadeu acessa sites pornográficos durante o expediente no trabalho. Ai, safado. E numa dessas plataformas ele conhece a Nelly, vivida por Tata Werneck, uma dominatrix. Yeah. E ela sabe o que é dominatrix, né, Wafá? A gente sabe. Não. É a mulher que pratica sadomasoquismo, aquela que se veste de couro. Eu não sabia. Bate no cara. de couro e bate, dá Chicotinho e chicotada. Então, Isso. eu não entendo muito disso. Depois eu te dou uma aula.
Bem, esse tal de... esse cara aí, esse personagem, é um conservador e patriota. Ele carrega vários preconceitos arraigados na sua formação. Parece... Ele quer manter uma aparência de vida regrada. Tem escrito que ele é conservador e patriota? Sim, óbvio. Certeza que ele vai... Certeza que ele vai Invasor do entrar Congresso. com a Vai lá, camiseta do Adriles, Brasil. vai. Certeza. Não colocou aí que ele é Ah, olha cristão? só, veja não bem. colocou essa Primeiro, informação? A vai gente não colocar. sabe exatamente da história, mas tudo indica que é uma crítica, quanto mais, ao conservadorismo, ao bolsonarismo, que é visto pela Globo como hipócrita, como canalha. Eu acho que é o seguinte, se você limita a dramaturgia ou a arte a uma defesa de uma ideia, você acaba com a arte. É por isso que a audiência das novelas e da dramaturgia da Globo, que já foi muito boa, inclusive, tem despencado. Porque as pessoas percebem que não só a dramaturgia da Globo se transformou num princípio de defesa ideológica de um ponto de vista único que hoje domina, infelizmente, o judiciário, o governo, que domina as escolas, as universidades. Ou seja, isso é a anti-arte. Porque o que é arte? É você pesquisar a natureza humana, as relações humanas, naquilo que elas têm de mais complexo. Uma pessoa que se coloca como conservadora pode ter suas hipocrisias, seus pecados, mas não quer dizer que ele era uma pessoa essencialmente perversa e hipócrita por definição. Eu dou um exemplo concreto de mim, tá? Eu sou um exemplo de um produto global. Eu fui trabalhado num programa chamado Big Brother Brasil. Eu descobri e fiquei amigo de todos os produtores do Big Brother. Todos os produtores do Big Brother são de esquerda. Se você for no Facebook, no Instagram de cada um, eles choraram quando o Lula ganhou. Então, assim, até na dramaturgia de um reality show, eles têm buscado defender uma tese. O que eles fazem? Metade dos elencos das últimas edições do BBB eram de extrema esquerda. E ativistas sociais, militantes, partidários, do PT, do PSOL, do PCdoB, do Movimento Negro, movimentos LGBT. E a outra metade era o quê? Pinçados um a um bando de débeis mentais de direita que eram vistos. Isso aqui é o bolsonarismo. Ou seja, e às vezes, quem ganhava era aqueles que eles consideravam débil mental. Ou seja, o público, quando tá vendo um show de realidade, ele não tem a percepção fechada de um ideólogo, que às vezes o cara que foi colocado lá para ser exemplo de um vilão, de um hipócrita, de um canalha, de um débil mental, é a pessoa com as quais as pessoas se identificam aqui fora. Ou seja, quando não tem uma dramaturgia fechada, quando tem um princípio de realidade, o tiro sai pela culatra. E o tiro pode sair pela culatra, e tem saído pela culatra, dessa emissora que confina a dramaturgia e a experiência de averiguação da natureza humana a um princípio de defesa ideológica. Ou seja, e aí os personagens ficam o quê? Unidimensionais, caricatos, sem profundidade psicológica. Sim. A história fica canhestra, tosca, repetitiva. Defesa de tese é a antítese da arte. E a Globo está matando a sua dramaturgia, está matando pior, o seu jornalismo, como se fosse uma defesa de tese de um princípio ideológico que mata a investigação da realidade. Ou seja, a Globo está se suicidando enquanto emissora, se ela continuar a fazer isso. Geisiane, isso é exclusivo da Globo ou Hollywood tá assim também? Não, toda a produção de cultural, do entretenimento, da arte, como o Adriles bem colocou aqui, vai por esse caminho, né? Eu vou aqui por um caminho bem cristão da coisa, é de que a inveja, quando um ser humano ele tem inveja, a inveja é você se sentir triste com a felicidade do outro. E além disso, ela reverbera no ódio ao bem. E é exatamente essa a base de todo o movimento identitário. Ele tem inveja. Então, ele fomenta a inveja e aí você vê esse tipo de resultado na dramaturgia. Então, você precisa criar esse espantalho de que o conservador, como bem disse o Adriles, por definição, ele é o cara que é contraditório, que trai a esposa. Eles adoram dizer isso, né? Que a família tradicional brasileira, na verdade, é o marido traindo... É o marido que trai a esposa com a babá dos seus filhos, porque eles são riquíssimos. E não é isso, não é mentira, não é uma verdade. Então eles precisam fomentar este ódio ao bem. Então assim, não é só que eles fazem o mal, que eles
não têm valores, não têm princípios, não têm uma base da moralidade. Eles têm ódio de quem tem essa base moral. Por que ele tem esse ódio? Porque quando você vê uma pessoa que tem moralidade, ela te constrange. Então, ou você toma vergonha na cara e muda naquele constrangimento, naquele sentimento constrangedor, ou você ataca o outro porque você está tão constrangido que você ataca o outro. Então, é exatamente isso que a arte e o entretenimento faz. Então, tá aí esse exemplo da novela. Ele montou todo esse casal conservador, porque esse bem que de fato existe, famílias, que são maridos que são fiéis às suas esposas, que têm os seus filhos e que têm um pensamento, eu não coloco nem conservador dentro da escola política filosófica, mas um pensamento mais tradicional, um pensamento mais cristão. Isso existe, isso é verídico. Eles têm um ódio porque aquilo dali constrange, então eles precisam fazer com que todo mundo chafurde na lama de porcos, porque é isso que eles são, porcos morais. Aí eles precisam, Adorei. eles usam do entretenimento pra fazer isso, porque aí você abaixa a régua. Aí eu falo pra todo mundo que todo mundo tá aqui na lama. Então o esquerdista nada mais é do que um porco moral. O Afã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tomara que não pegue isso. O Afã. Me diga uma Porque coisa. você falou agora, todo mundo vai te chamar de Afã. Com relação a Projaquistão, por que eles se preocupam tanto em matar a arte em prol de uma causa? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso como se fosse uma estratégia de poder mesmo, né? Porque se a gente for pensar por um lado mais econômico, o que as empresas começaram a fazer nesses últimos anos? As empresas de moda começaram a implementar o Pink Money. Ou seja, as empresas vestem uma camisa de que eu apoio os movimentos LGBTQIA+, eu apoio os movimentos feministas, eu apoio os movimentos de mulheres para vender mais produtos para essa parcela, né? Então, olha, viu, eu sou uma empresa do bem, eu sou legalzão, então eu apoio isso, então comprem mais de mim. Se a gente for para as empresas privadas que hoje estão mais inseridas no mercado financeiro mesmo, enfiaram goela abaixo de que todas essas empresas tinham que aderir à agenda ESG, que não passa de uma horrível, né, que não passa de uma farsa. E aí, se a gente for para o ambiente cultural, de filme e tudo mais, também é uma implementação de uma agenda de que, olha, viu, a gente pensa em você. Somos do bem, nós temos a moral. Então, quando eles querem colocar um casal conservador que faz tudo errado, e que existe um ou outro, assim como existe um casal de esquerda que também faz tudo errado. São complexos. A pessoa que está assistindo, que às vezes não se ligou nessa agenda cultural ideológica que eles estão querendo implementar, vai olhar para esse casal e vai lembrar de alguém que eles conhecem. E vai identificar como mal. E vai identificar essa pessoa como mal. Você então, cria um preconceito. Tudo aquilo que é hipócrita, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é imoral. Então, eu não posso ser como essas pessoas. Você cria um princípio cara, de eu inversão. achei, assim, tudo que vocês falaram, eu ratifico, endosso e concordo plenamente. Achei maravilhosas as perspectivas. Vocês partiram de pontos diferentes de partida. Somos dinâmicos, Vocês são, somos uma equipe dinâmica. vocês são maravilhosos. Você mas cria um eu- princípio inverso. Mas E eu vejo Por exemplo, muito... uma pessoa que é Calma. gay, que é trans, que é negra, não É que pode eu- ser pintada como má. Então, Você percebe isso da Porque Mas eles partem eu ia da fazer- natureza boa. Então, eles eu ia- acham que A eles, divisão- que eles, divisão que eles de acham que classe. eles são inatamente virtuosos. Exato. Então que eles têm que Casado com buscar a filho é mal. virtude. A pessoa negra, gay e trans é Eu ia- sempre boazinha. eu Vai ser sempre ia, boazinha. eu ia fazer esse comentário, mas o Denise falou antes. Perdão. Mas não tem problema, isso só quer dizer que a gente tá muito alinhado. Perdão. Eu sou uma pessoa, eu sou agnóstico, mas eu me sinto abençoado de tê-los aqui comigo. E porque Daqui pro final do Ah, ano vai vocês pro céu. convertem. a audiência tá amando vocês, o pessoal tá que bom, adorando, que tá legal. todo mundo elogiando a Wafá. Tem os fãs do Obrigada. Adrilles, tem a Geisiane também, que o pessoal, alguns não conheciam, estão adorando Olha aí, você, tá Geisiane, seus prazer, comentários. pessoal. E Sequestrou ela da esquerda. eu queria agradecer demais a audiência, todos que estão nos assistindo agora. A gente bateu hoje 1.085 pessoas. Legal. Estamos num começo muito promissor. Eu só queria deixar esse recado pro É. telespectador, que a gente falou hoje de privatização e de competição, de mercado. Compare nosso elenco com os demais dessa mídia subversiva que diz que é de direita
mas deixou de ser. Vou pedir para todo mundo. A risada dele muito Para maquiavélica. todo mundo que está acompanhando a gente, tentar ajudar a divulgar o canal, divulgar o Isso. Fio Diário para se inscrever. Ativem a notificação para vocês saberem quando a gente está entrando. A gente vai entrar todos os dias às 10 da Às manhã 10 até da às manhã, 11h30. Exatamente. De segunda a sexta estamos aqui. Divulguem nas redes sociais se vocês puderem, porque isso ajuda muito. E onde vocês conseguirem, em outros chats não também. só nas redes, eu sei que assim como eu, vocês escutam muitas pessoas que falam assim, não ligo mais a TV. A gente tem não dois agora, tenho isso aí. um noticiário bom onde A eu gente possa tem. acompanhar a notícia e escutar a opinião. Então manda o link do YouTube para aquele seu amigo ou amiga, No grupo. vó, tia, que não assiste mais TV, que não assina a TV. Tem nós. Manda o nosso link. A gente vai sempre tentar postar antes nas redes sociais para vocês também acompanharem, mas é isso. Pessoal, queria agradecer de coração vocês de novo. Amanhã estaremos juntos, 10 da manhã. Adriles, Wafá, Geisiane. Aposto. E a vocês, um beijo a todos. Uma ótima manhã. Até amanhã, Chacoalha, pessoal. chacoalha, Ai. chacoalha a mão.